Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de João, no capítulo 3. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3. Eu vou continuar falando com vocês o que eu comecei falando com os meninos aqui, sobre o nosso coração. 1 João 3, nós vamos ler a partir do versículo 19. Eu vou pedir que você não feche sua Bíblia, desconecte sua Bíblia, para a gente ir consultando-a ao longo da noite. Primeiro João, capítulo 3, verso 19. Diz assim a palavra de Deus: E nisto conhecemos que somos da verdade, e tranquilizaremos o nosso coração quando estivermos diante de Deus, sabendo que, se o nosso coração nos condenar, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, podemos ir a Deus com confiança, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e lhes fazemos o que lhe agrada. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Vamos orar uma vez mais? Deus, nós somos muito gratos ao Senhor por a oportunidade que nós temos de estar diante da sua palavra. Nós te agradecemos muito o privilégio de poder ouvir a sua voz, aprender de ti. Mas acima de tudo, nós pedimos que o Senhor nos ajude, nos dê poder do seu Espírito para podermos obedecer a sua palavra, responder com obediência tudo aquilo que a gente ouviu aqui essa noite. Nós oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Talvez uma das marcas mais distintivas do nosso tempo é o sentimentalismo. A gente não deve confundir os nossos sentimentos, as nossas afeições com o sentimentalismo. São coisas diferentes. Todo mundo tem sentimentos, todo mundo tem afetos, mas o sentimentalismo é transformar os nossos afetos, os nossos sentimentos em uma espécie de critério para julgar e avaliar todas as coisas. Esse é o sentimentalismo. É quando a gente começa a julgar e toda a nossa experiência a partir daquilo que nos alegra, que nos entristece. A gente vive uma espécie de revolução afetiva. A gente vai num restaurante e está escrito lá, culinária afetiva. Só de estar escrito isso já fica mais caro comer ali. Tem cursos de escrita afetiva e vai embora. Uma revolução dos afetos. E não é sem motivo que quando essa característica do nosso tempo entra em algumas igrejas, ela transforma o cristianismo numa espécie de religião dos sentimentos. Eu estou sentindo o que Deus quer, eu me senti bem no culto, eu faço isso para me sentir bem, eu deixo de fazer aquilo para me sentir melhor. E transformam o cristianismo em sinônimo de quê? Amor. Já viu aqueles programas de televisão tipo Fátima Bernardes? Coitada, nem está no programa mais. Mas tipo aquilo lá, e aí chama um pastor meio com uma mensagem descafeinada, meio água com açúcar, falando sobre o cristianismo. E o que sobra? Ele chamar o cristianismo de amor. O cristianismo é amor.
Agora pense comigo, vamos fazer um exercício. Nós não concordamos com o pastor que foi lá na Fátima Bernardes, mas vamos pensar comigo o seguinte: digamos que a gente seja generoso o suficiente e a gente diga que é possível reduzir o cristianismo ao amor, só o amor. A gente sabe que não é só isso, tá? É bem mais do que isso, mas digamos, sejamos generosos. Não é muito difícil amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos? Poxa, não é difícil. Mesmo que o cristianismo fosse só isso, ainda que ele fosse só o amor ao próximo, não é difícil amar quem nos trai, amar pessoas difíceis, amar inimigos, amar sem limites, amar quando não somos amados. Essa ideia de dizer que o amor é fácil de ser vivido e que toda a nossa relação com Deus pode ser reduzida ao amor, ela desconsidera o quanto nós nos colocamos em dúvida, e foi onde que eu parei com os meninos. Como nós nos colocamos em dúvida por causa do nosso coração, porque a gente pode até enganar outras pessoas que estão nos vendo, mas no nosso coração a gente sabe que a gente não amou aquele irmão como deveria, a gente não foi até o fim naquela situação, nós não obedecemos o Senhor e o mandamento de amar ao próximo até as últimas consequências. Nosso coração não nos deixa esconder. É difícil caminhar sem essa culpa nos corações de alguma vez que nós não amamos a Deus acima de todas as coisas, amamos outras coisas no lugar dele e não amamos ao próximo como nós mesmos. E o apóstolo João sabia que isso podia acontecer. Ele interrompe a argumentação dele nessa primeira carta e ele então começa esse texto que nós lemos sobre o nosso coração intranquilo, porque não amou corretamente. O João que escreve essa carta é o João, filho de Zebedeu, apóstolo de Jesus Cristo, o autor do Evangelho, de 3 epístolas e do Apocalipse. O contexto da argumentação dele é muito provavelmente o ano de 80, 85 depois de Cristo. Então são documentos do Novo Testamento bem avançados no que diz respeito a tempo, um dos últimos documentos do Novo Testamento, em que depois que ele havia escrito o Evangelho de João, ele fez esse evangelho circular numa série de cidades ali na Ásia Menor. As pessoas tomaram conhecimento sobre o conteúdo do Evangelho de João, que era um evangelho significativamente diferente do Evangelho de Marcos, de Mateus, de Lucas. As pessoas tinham clareza do que João esperava da leitura daquele evangelho. Vocês lembram quando João escreve no finalzinho, no capítulo 20, no versículo 30 e 31, ele disse: olha, eu escrevi essas coisas. Muitas outras Jesus fez, muitos outros milagres Jesus operou, mas eu escrevi essas coisas para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida eterna. Então ele sabia que ele não estava escrevendo uma obra exaustiva, não era uma biografia completa de todos os anos e acontecimentos de Jesus. Tinha muitas outras coisas que ficaram de fora, mas as que ele colocou ali é para que eles crescem, para que eles tivessem fé que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, e que crendo tivessem vida eterna. E essa mensagem circulou ali nas igrejas da região da Ásia Menor, até que alguns falsos mestres começaram a questionar esse ensinamento. Alguns falsos mestres começaram a duvidar e a fazer as pessoas duvidarem que de fato Jesus é o Cristo, que de fato elas tinham vida eterna, que de fato elas conheciam a verdade sobre Deus. E então João, pastor da igreja, resolve escrever também algumas cartas para circularem, corrigindo esse erro. E aí ele escreve a primeira carta, a segunda carta e a terceira carta, bem próximas uma das outras, para que elas pudessem ser lidas nas igrejas. Ele fica sabendo, durante a escrita da segunda carta, que há
homem obstruindo a mensagem dele de chegar às igrejas, ele escreve uma terceira carta para falar sobre essa dificuldade. Por quê? Porque agora ele tem um outro objetivo. Ele termina a epístola, no capítulo 5, no versículo 13, ele termina dizendo: eu escrevi essas coisas, agora com outro motivo, diferente do Evangelho. Eu escrevi essas coisas para que vocês creiam no nome do Filho de Deus e para que vocês saibam que tem a vida eterna. Lembra do que ele falou em João? Eu escrevi essas coisas para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo tenham fé e vida eterna. Aqui ele fala: eu escrevo essas coisas para que vocês creiam e saibam que vocês têm. Eu quero que vocês tenham certeza. Eu estou escrevendo essas coisas para vocês terem certeza da vida eterna que vocês já têm à sua disposição. E aí então ele faz toda uma argumentação na sua carta. Olha aí para a sua Bíblia, volte algumas páginas, no capítulo 1, no versículo 1. Ele começa argumentando para dar certeza às pessoas. Ele começa no prólogo falando sobre a certeza que nós deveríamos ter da vida eterna. Ele fala: olha, aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, que nós tocamos. Tinham pessoas que tinham convivido com Jesus, tinham tocado em Jesus. Versículo 1 ao versículo 4 ele fala sobre a certeza que nós deveríamos ter sobre Cristo e este encarnado e ressurreto desde o princípio, a vida eterna para nós. Aí depois ainda no capítulo 1, no versículo 5, muito provavelmente eles estavam dizendo, esses falsos mestres, que as pessoas não tinham pecado. E ele fala: olha, quem diz que não tem pecado é mentiroso, a verdade não está nele. E ele começa a corrigir, ele começa a dar certeza do nosso pecado, certeza de que ninguém consegue escapar. Mas aí no capítulo 2, ele começa o capítulo 2 dizendo: olha, se você pecar, saiba de uma coisa, tenha certeza de uma coisa: você tem um advogado no céu que intercede por você. Ele vai dando certezas de novo para a igreja. Certeza da santidade, certeza da obra de Cristo na vida deles. E ele vai argumentando com uma série de provas. Quando você pega alguns comentários sobre o Evangelho, sobre a primeira epístola de João, comentário do John Stott, comentário do reverendo Augustus, eles organizam esse trecho aqui como provas. Provas morais, provas de amor, certeza sobre o amor que eles viviam, certeza sobre o conhecimento que eles tinham. E aí há um consenso de que o centro da carta é justamente o capítulo 3, versículo 11 a 18. O centro dela, o meio dela e o núcleo mais importante, que basicamente é o mandamento: amem uns aos outros. Esse foi o mandamento que vocês receberam. E aí João vai e fala sobre esse mandamento. E aí então, depois de ter argumentado sobre isso, vem o texto que a gente leu. Porque o texto que a gente leu parece que ele está meio fora de lugar na sequência da carta. Mas é porque João interrompe o fluxo do argumento dele, ele interrompe as provas que ele estava estabelecendo, os testes que ele estava estabelecendo, para as pessoas saberem se conheciam mesmo ou não, para terem certeza do conhecimento, do amor. E aí ele fala sobre um coração que duvida. Ele acabou de dizer: olha, o critério, o mandamento que Jesus nos deixou é: amem uns aos outros. Mas se o seu coração te acusa de que você não ama, fique tranquilo, Deus é maior que o seu coração. A gente pode dizer que o tema dessa passagem aqui é a certeza de que nós somos o povo da verdade, mesmo que o nosso coração diga que não. O nosso coração muitas vezes pode nos acusar de que nós não amamos o próximo como deveríamos. Nós não cumprimos o mandamento que Cristo nos deixou como Ele mesmo exigiu de nós. E o nosso coração poderia aumentar a dúvida. João então interrompe e diz assim: olha, se o coração de vocês
acusa vocês, saibam de uma coisa, tenham certeza de uma coisa: Deus é maior que o coração de vocês. Então, diante da possibilidade dos leitores se sentirem inadequados, incapazes de responder com obediência o mandamento de amar uns aos outros, e sejamos sinceros, eu comecei falando sobre isso, é difícil amar todo mundo o tempo todo. É difícil amar o próximo como a nós mesmos. É difícil amar gente que não nos ama. É difícil amar quem nos trai. Mas João escreve dizendo, ele começa o versículo 19 e termina no versículo 24 dizendo: nisso sabemos, vocês sabem, nisso vocês sabem, o coração de vocês não deve julgar vocês. Não é o seu coração que te julga. Como é que a gente pode ter certeza de que nós somos de fato da verdade? Como é que nós podemos ter certeza que nós estamos vivendo já a verdadeira vida com Cristo, se o pior algoz que a gente tem é o nosso próprio coração? Como? Como ter certeza? Com um coração cheio de engano. João faz uma argumentação aqui trinitária, ele evoca as três pessoas da Trindade para argumentar três coisas aqui. A gente pode organizar esse texto aqui em torno de três grandes verdades. A certeza de que nós somos da verdade, mesmo com o coração duvidoso, ela se dá, nós podemos ter certeza porque Deus é maior que o nosso coração, Deus responde o nosso coração e Deus habita no nosso coração. Apesar de muitas vezes nos acusarmos, Deus é maior que o nosso coração. Deus responde às orações que vêm desse coração. E pelo seu Santo Espírito, Deus habita nesse coração. Eu queria explorar cada um desses pontos com vocês. Voltem de novo seus olhos para o versículo 19. Veja o que João argumenta. E nisto conhecemos que somos da verdade, e tranquilizaremos o nosso coração quando estivermos diante de Deus, sabendo que se o nosso coração nos condenar, maior é Deus do que o nosso coração, e que conhece todas as coisas. Veja, mesmo que João, eu mencionei para vocês que ele interrompeu o fluxo da argumentação dele. Ele estava falando sobre conhecimento, ele estava falando sobre verdade, testes de conhecimento, testes morais para dar certeza para as pessoas. E aí de repente ele começa a falar do coração humano. Mas mesmo que ele introduz um assunto novo, ele ainda faz a partir da ideia dos mesmos temas de antes. Ele fala sobre conhecimento, ele fala sobre verdade, porque os falsos mestres estavam colocando em ceticismo as verdades que eles tinham aprendido no Evangelho de João e com outros pastores. Eles enfrentam agora uma situação para tranquilizar o coração deles. Essa palavra aqui que João usa, ela é rara no Novo Testamento. Geralmente é um verbo traduzido por convencer, assegurar, mas aqui ele quer usar no sentido de pacificar. Pacifica o seu coração, tranquiliza o seu coração diante de Deus. A primeira lição é que é nisto que nós conhecemos que nós somos da verdade e tranquilizamos o nosso coração diante de Deus. Não precisa ficar angustiado, não precisa ficar se julgando, se acusando, se condenando. Tranquilize-se diante de Deus. Por quê? Sabendo que Deus é maior do que esse coração que nos condena. Sabendo que Deus é maior do que este seu coração que lhe acusa. O seu coração não é a fonte, o critério último para você poder ir atrás dos critérios para a sua vida. A cena que eu tentei evocar com as crianças aqui do filme Toy Story, são dois brinquedos conversando, o Woody e o Buzz Lightyear. E aí o Buzz pergunta para o Woody é um personagem meio sábio, ele é muito corajoso, ele ama os amigos. E aí o Buzz, querendo aprender com ele, falou assim: como é que você sabe as respostas das perguntas? E aí ele fala: eu tenho uma voz interior.
E de fato ele tem uma caixinha de voz que quando você puxa, ele fala algumas coisas. E aí o Buzz também tem uma. E aí o filme continua com toda hora que o Buzz precisa tomar uma decisão, ele aperta o braço dele e aí tem uma voz do brinquedo e ele toma a decisão naquela direção. Só que não pode ser assim. A Pixar, ela, nos seus detalhes, de novo manifestando seu humanismo, dessa voz guiando, nosso próprio coração nos guiando. Deus é bem maior e absolutamente não enganoso como o nosso coração é. Além disso, Deus conhece todas as coisas, os falsos mestres não. Em oposição aos falsos mestres que diziam que Deus não conhece todas as coisas, que muito provavelmente estavam argumentando de que aquilo que eles viveram com Deus, as experiências que tiveram com Deus, Deus não sabe propriamente dito o que acontece no coração de vocês. Deus é maior que o nosso coração. Toda tentativa de condenar o nosso coração não deve ser encarado como um juiz privilegiado. Na filosofia, a gente tem um dilema. Veja bem onde que você fica nesse dilema. Do privilégio da primeira pessoa e do privilégio da terceira pessoa. Como assim? Pense, quem conhece vocês de fato? A pergunta que eu fiz para as crianças. Se eu pergunto para um adulto e ele responde assim, eu conheço o meu coração melhor do que ninguém. O que ele adotou? Privilégio de primeira pessoa. Ele está dizendo assim, eu conheço melhor do que qualquer um. Outros vão falar assim, não, nós podemos nos auto-enganar sobre nós mesmos. E aí eles advogam pelo privilégio de terceira pessoa, ou seja, uma pessoa que anda comigo me conhece melhor. O Ronaldo me conhece. A Carol sabe exatamente para onde eu estou indo, melhor do que eu estou achando que eu estou no comando da minha vida, e ela está falando, será que não seria melhor você prestar atenção nisso aqui? É o privilégio da terceira pessoa. E aí a psicologia, a psiquiatria, a filosofia da psicologia, a filosofia da psiquiatria, fica de um lado para o outro sobre o privilégio da terceira pessoa ou da primeira pessoa. Só que uma abordagem cristã, bíblica, vai dizer, olha, tem uma terceira pessoa, um privilégio de terceira pessoa, mas é Deus. Deus é melhor conhecedor de nós mesmos, inclusive das pessoas mais próximas e do nosso próprio coração. Deus nos conhece, Deus sabe, antes que a palavra venha à nossa boca, Deus já conhece. Deus conhece todas as coisas e Ele é maior que o nosso coração. Quando a gente entende essas coisas aqui, a gente se pergunta como é que isso se aplica a nós aqui, hoje, em Olinda. É que João está ensinando aos seus leitores que quando tomados por acusação, por juízo dos seus corações, lembrem-se de uma coisa, saibam de uma coisa, tenham certeza de uma coisa: Deus é maior que esse seu coração que te condena. Deus conhece todas as coisas. Esse raciocínio é muito próximo de um outro raciocínio do apóstolo Paulo, que ele escreveu muitos anos antes para a igreja em Corinto. Na primeira carta, no capítulo 4, o Tim Keller tem um belo livro sobre isso, chamado O Ego Transformado. Aonde ali no capítulo 4 o apóstolo Paulo vai dizer assim: importa que todos nos considerem como ministros de Cristo encarregados dos mistérios de Deus. Veja o raciocínio do apóstolo Paulo. Importa que as outras pessoas nos considerem como ministros de Cristo. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados, desses ministros, é que cada um deles se encontre fiel. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês, a igreja, ou por tribunal humano, fora da igreja. Nem eu julgo a mim mesmo, privilégio de primeira pessoa, porque a consciência não me acusa em nada, mas nem por isso eu me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará plena luz
as coisas ocultas nas trevas, mas manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. O apóstolo Paulo está argumentando da mesma maneira que o apóstolo João aqui. Importa que as pessoas nos considerem, tem uma forma correta das pessoas nos considerarem ministros. E o que se espera deles? Fidelidade. Agora, quem que julga essa fidelidade? O apóstolo Paulo diz: pouco me importa se vocês me julgam, pouco me importa ser julgado por tribunais humanos, nem eu mesmo me julgo. E não porque a minha consciência me acusa, eu nem tenho um coração que me acusa, mas é porque quem me julga é o Senhor. Então, sabendo disso, não julguem nada antes da hora, porque o Senhor trará luz às coisas que estão ocultas e manifestará os desígnios dos corações. Conseguem perceber como que isso se aplica a nós? Quem que te julga? Quem que te condena? A igreja? Tribunais humanos? O próprio coração? Isso não é, de maneira alguma, uma forma da gente tratar o nosso coração como se, não, Deus me julga, então pronto, ninguém pode falar nada. Tem processos na Escritura, tem formas, principalmente intra-igreja, de pessoas vendo o nosso comportamento, os frutos que nós estamos dando. Mas o contexto aqui de João é um coração que acusa, que julga, por não amar como deveria amar o próximo. Do que você se sente culpado por falta de amor? Você é uma mãe culpada por poder amar mais os seus filhos, o seu marido? Você é um pai culpado por não dar o amor que você acha que deveria ser dado? Um cônjuge que não é suficiente, gostaria de amar mais os irmãos da igreja? Você é um oficial da igreja que se culpa, que se cobra. E mais, não, Pedro, eu não me culpo, eu não me cobro. Agora, aonde você encontra descanso? Você não se cobra porque você dorme exausto toda noite e fala assim: eu fui uma mãe maravilhosa, estou morta de cansaço. Ninguém ama esses meninos mais que eu. Fui um cônjuge maravilhoso, veja o que eu fiz por ela. Veja como eu gastei, veja como eu empenhei, veja o que eu dei. O que te traz descanso? O que descansa o seu coração? O que te justifica? Veja, o apóstolo Paulo falou: nem eu me justifico. Mas tem gente que se justifica por cansaço, tem gente que se justifica pela sua rotina. Ou Deus, o nosso grande conhecedor. É Deus que é maior que o nosso coração. É Deus que nos julga. Nenhum calmante, nenhum remédio, nenhumas férias, nenhuma rotina, nenhuma exaustão vai conseguir justificar você e o seu coração diante de Deus. Só Deus é o reto juiz, conhecedor de todas as coisas. Nada disso vai pacificar o seu coração. Pode te acalmar, pode modular o seu comportamento, mas não vai pacificar um coração, tranquilizar um coração diante de Deus, porque essa é uma resposta teológica. É diante de Deus que você está. Essa é a primeira lição do texto. A gente pode ter certeza, mesmo com um coração que nos condena, porque Deus é maior do que esse coração. Mas além disso, nós também podemos ter certeza, porque Deus responde esse coração, as orações desse coração. Veja o que diz o versículo 21, olhe para a sua Bíblia e veja como é que o apóstolo João continua a argumentação. Amados, se o nosso coração não nos condena, podemos ir a Deus com confiança, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. João muda a direção dele agora. João não está falando mais de um coração que condena, como o apóstolo Paulo. Ele agora continua e começa a falar sobre oração.
Se você não está nessa condição que eu estou te falando, se você não está na condição que o apóstolo Paulo te falou, ótimo. Se o seu coração não te condena, beleza. Então, tenha coragem de entrar diante de Deus e pedir a Ele aquilo que você quiser, sabendo e crendo que Cristo Jesus é o Filho e obedecendo seus mandamentos. Então, se você está nessa condição que o seu coração não mais lhe acusa, você tem algumas coisas à sua disposição, abertas para você, tranquilizando, pacificando seu coração. Primeiro, sua presença, a presença de Deus. João diz: podemos ir a Deus com confiança. O termo que ele usa aqui é o mesmo que o autor do livro de Hebreus usa para nos achegarmos confiantemente diante de Deus, termos coragem. Literalmente aqui a palavra é tudo dizer, parresia. É a panresis, duas palavras gregas, pan que é tudo e resis que é palavra. Tudo dizer. Se seu coração não te condena, diga tudo a Deus. Tenha coragem de falar tudo, sem medo, de estar diante dEle, de colocar-se diante dEle, em oração. Porque qualquer coisa que lhe pedimos é uma realidade para nós. Por quê? Por causa da resposta dEle. Pedir é muito fácil, mas mais do que pedir, nós temos confiança de que Ele nos responde. Seremos respondidos conforme os seus mandamentos. Porque guardamos os seus mandamentos, somos respondidos. Isso João tinha ensinado no Evangelho. Todas as vezes no Novo Testamento que a gente fala sobre oração, sempre tem o condicional de orar segundo a palavra de Deus, orar segundo os mandamentos de Deus. Veja, João capítulo 14, versículo 12 diz: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará obras que eu também as faço, e outras ainda maiores, porque eu vou para junto do Pai, e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Nessa carta de João, lá no capítulo 5, no versículo 14, 15, ele vai dizer: olha, peçam, saibam de uma coisa, aquilo que vocês pedirem segundo os mandamentos do Senhor, isso vocês receberão. Há uma certeza de resposta, de que tudo aquilo que a gente pede, a gente recebe. Fala: ué Pedro, mas eu tenho pedido umas coisas aí e não tenho recebido. Diz respeito à concepção de oração que a gente tem. Reverendo Ronaldo me ajudou muitíssimo aqui, quando ele disse que a oração não tem poder. Não adianta ficar pedindo, não é uma retórica, não é a sua capacidade de falar e convencer a Deus. John Stott, comentando o livro de João, num outro pedaço, ele vai dizer que a oração não é um meio disponível para a gente torcer o braço de Deus. Não é uma guerra de braço com Deus. A oração é o momento, talvez um dos únicos do nosso dia a dia, em que a gente deixa de estar centrado em nós mesmos, nas nossas vontades, naquilo que a gente quer, e se submete, para e ouve a vontade de Deus. Busca discernir em Deus, na sua palavra, como agir diante daquela situação, diante daquele coração que nos condena. É isso que João está ensinando aqui para nós. Se você tem um coração que te acusa, ou se você não tem um coração que te acusa, tenha certeza de algo. Deus responde esse coração. Se ele ora, você pode pedir o que quiser, que vai receber de Deus, se guardar os seus mandamentos. Tem uma relação orgânica aqui entre eles. Agora, para a gente não cair em nenhum tipo de dúvida, você está ouvindo e fala assim: Pedro, não tem uma relação meritocrática aí? Se eu guardar, aí eu posso orar e pedir que Deus vai me dar qualquer coisa? Não é uma relação de méritos. Mais orações são respondidas se eu obedeço mais. O John Stott, comentando esse texto, ele vai dizer: a obediência é condição indispensável, mas não é a causa meritória da oração respondida.
Veja como é que o Stott ele organiza isso. A obediência é uma condição indispensável. Espera-se fidelidade, obediência, conhecimento e obediência dos mandamentos, mas a condição indispensável não é a causa meritória. A causa meritória é a obra de Cristo Jesus aplicada em nossas vidas. Em outras palavras, a oração respondida não é porque nós estamos fazendo tudo certinho, mas é porque nós estamos orando segundo os mandamentos que obedecemos. A vida de obediência muda as nossas orações. Uma vida habituada a negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir Jesus, ela muda aquilo que a gente pede, ela muda como a gente fala com Deus, ela muda os momentos que nós estamos. A pergunta que eu faço para vocês é: como é que estão suas orações? Como você tem orado? Qual é o formato das suas orações? É uma lista de pedidos que você apresenta para Deus, que você sabe o rumo, a direção, você só precisa do poder de Deus? Suas orações têm sido respondidas? Ou são orações que são fruto de um coração que te acusa? Orações de uma mãe que tem um coração que acusa porque não amou os filhos como deveria. De um marido que se acusa porque não amou o cônjuge como deveria. Um pastor, um obreiro, um irmão da igreja que não amou como deveria. O que motiva as suas orações? É o amor ao próximo que orienta as nossas orações? É conforme os mandamentos ou é conforme os nossos sentimentos? Ah, não, estou muito triste com isso aqui, eu vou orar. Ah, não, isso aqui me alegrou demais, eu vou colocar em oração. O que governa nossas agendas de oração? Só teremos certeza de que nós somos da verdade quando nós corajosamente orarmos a Deus, alimentados por uma vida de obediência, orando sua vontade, os seus mandamentos, que nós estamos habituados a obedecer. Isso traz certeza. Contrário senso também é verdadeiro. Se a gente não ora, se a gente não busca obedecê-lo, se os mandamentos dele não são como alimento para nós, nosso coração vai nos acusar. Nossas orações não serão respondidas, porque a gente pede mal, a gente pede para gastar nos nossos próprios deleites. Essa é a segunda lição desse texto. E a terceira e última é que a certeza de que nós somos da verdade, mesmo com o coração que nos acusa, é porque Deus é maior que esse coração, é porque Deus responde a esse coração e é porque Deus habita nesse coração. Veja no versículo 24 como que João termina o argumento dele. Por fim, quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. João então desenvolve a noção aqui de guardar os mandamentos. O que é guardar os mandamentos? Que é essa condição para uma vida de oração respondida. Guardá-los, ser orientado por eles, também vai trazer certeza para nós, porque quem assim vive, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Ele usa a mesma expressão duas vezes. A permanência de Deus em nós. E como é que a gente conhece essa permanência? Tem muitas pessoas, tem um tipo de teologia, ora muito famosa, outrora, mas agora voltando e seduzindo algumas pessoas, um tipo de misticismo. Há um conhecimento e um tipo de união mística com Cristo. Não há problema a gente usar esse termo para falar da nossa união mística com Cristo. Agora, misticismo é outra coisa. É um tipo de leitura da obra de Deus e do nosso relacionamento com Ele, que nós permanecemos nele e Ele em nós, por todo tipo de práticas de comunhão estranhas a guardar os seus mandamentos e o Espírito Santo habitar em nosso coração. O Espírito Santo de Deus, ele é mencionado 12 vezes aqui na Epístola de João. E aqui, no capítulo 3, é a primeira vez que ele aparece como um selo, uma garantia de que Deus habita em nós, que nós permanecemos nele.
E a prova disso, onde que está? No Espírito Santo. Eu gosto de chamar isso aqui da penúltima cena da teologia bíblica da habitação de Deus, do Antigo Testamento ao Novo. Nós que, desde o Antigo Testamento, vemos essa habitação de Deus, ora no jardim, no tabernáculo, no templo, ou em Cristo Jesus, Deus conosco, Emanuel, agora nós, templos de pedras vivas, em que Deus habita em nós, até que, na última cena, na Nova Jerusalém, habitaremos de novo e de uma vez por todas com eles. E é a primeira vez que João trabalha isso aqui na epístola, essa noção de permanência mútua. Há um nome engraçado que teólogos antigos usavam, que é a pericorese, é a mútua habitação das pessoas da Trindade, uma na outra, sem confusão, mas também de nós. João já tinha trabalhado isso no Evangelho, no capítulo 15, com uma metáfora da videira, de permanecermos na videira. Aqui de novo, não é a condição, não é causa da permanência em Deus e Deus em nós, mas a obediência aos seus mandamentos é teste, é verificação dessa obediência. Se nós guardamos os seus mandamentos, nós temos certeza de que nós temos sido respondidos, temos orado como Ele deseja, porque permanecemos nele e Ele permanece em nós, porque o seu Espírito habita em nós. João está ensinando aos seus leitores, com dúvidas no coração, assediados por falsos mestres, que começaram a tentá-los com ensinos dúbios, dizendo: será que você conhece mesmo a Deus? Será que Deus te ama? Será que você permanece mesmo em Deus? Você não tem um coraçãozinho ruim? Você não tem dificuldade de amar as pessoas? Será? E a pessoa começa a se duvidar. João está argumentando aqui, trazendo clareza a eles, dizendo: além de Deus ser maior que esse coração, e Ele até responder às orações desse coração, Deus habita nesse coração. O Espírito, pelo Espírito Santo de Deus, amarrando tudo aquilo que Ele falou até aqui na epístola. Ninguém pode dizer, nenhum falso mestre pode dizer que permanece em Deus, que Deus permanece nele, porque era isso que os falsos mestres estavam dizendo. Não, em nós Deus permanece, nós permanecemos em Deus. Ninguém poderia dizer isso, a não ser aquele que obedece os seus mandamentos. Então, voltando à teologia mística, não é assim um sentimento meio assim, nossa, de pertencimento total a Deus, bater palma para o pôr do sol, abraçar árvores. Não é isso. É bem objetivo. O Espírito Santo, o John Stott vai dizer, não é um critério subjetivo da fé cristã, é bem objetivo. Os mandamentos, guarda os mandamentos, obedece os mandamentos, é uma vida marcada por obediência aos mandamentos. Então Deus permanece em nós e nós em Deus. É uma certeza acompanhada pela obediência. E é justamente por isso que a gente não precisa ficar em dúvida, que a gente não pode ficar em dúvida, mesmo que o nosso coração nos acuse, mesmo que o nosso coração nos condene, nos julgue, tribunais humanos nos julguem. O Senhor é quem nos julga, o Senhor é bem maior que o nosso coração, e o Espírito Santo de Deus, o Criador de todas as coisas, habita em nós. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre isso em Romanos, no capítulo 8, no versículo 12, ele vai dizer assim: pois, irmãos, somos devedores, não da carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês vivem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas pelo Espírito, mortifiquem os feitos do corpo, e certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados.
mas um Espírito que receberam de adoção, por meio do qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. E herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. O testemunho interno do Espírito Santo é o Espírito Santo que nos confirma que somos filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você é guiado pelo Espírito? Ou você é conduzido pelo seu coração? Seu coração lhe acusa, você já fica atemorizado? Ou você não vive mais atemorizado, não é devedor mais da carne, mas vive a vida conduzida pelo Espírito? Veja, de novo, isso não é subjetivismo, é bem objetivo. Confesse Cristo Jesus como seu Senhor, ame os seus irmãos e saibam que tem a vida eterna. O Espírito Santo nos habilitando a amar e a crer, mesmo com o nosso coração enganoso. Feche seus olhos, vamos orar. Deus nosso Pai bendito, nós te louvamos, porque apesar do nosso coração enganoso, tendente e tentado a idolatrar tantas coisas, o Senhor ainda assim responde esse coração, habita nele. O Senhor é bem maior do que ele, e nós te louvamos por isso. O Senhor conhece todas as coisas e mesmo assim não nos deixa entregues a nós mesmos. Nós te louvamos por isso. Te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude a andarmos em obediência, a termos vidas de oração, que são momentos em que a gente deixa de ouvir esse coração e passa a buscar e a entender sua vontade, para obedecê-lo, para responder com obediência tudo aquilo que a sua Escritura nos diz do que o Senhor espera de nós. Nós oramos em nome de Cristo Jesus, o Filho de Deus, com quem somos co-herdeiros, para a sua glória e edificação da sua igreja. Amém e amém.